Bom dia, queridos alunos do sexto ano A de Agulha. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, todos em casa. Nossa semana de estudos é de 8 de junho a 10 de junho. Percebam que é uma semana mais curta porque temos um feriado, tá? O conteúdo dessa semana é artigo e numeral. Vamos para as orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo. No caderno de língua portuguesa, vocês vão anotar as explicações e desenvolver os exercícios propostos. Tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Quero deixar mais uma orientação. Agora, nesse momento, vocês peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 77. O conteúdo que nós vamos estudar agora é relacionado ao livro didático, tá? Então, é conteúdo de segundo bimestre. Então, todos com o livro aberto na página 77. Vamos, então, ilustrar um pouco do que seja um artigo e um numeral. Eu trouxe aqui uma tirinha, tá? Então, vamos ler. É do Hagar, horrível. Então, vamos lá. Posso perguntar uma coisa? Claro! Há quanto tempo trabalho para você? 6 anos. Quando vou receber algum pagamento? Essa é a segunda pergunta. Percebam aí, meus queridos alunos, que a graça se dá no uma. O Ed, ele faz esse posso te perguntar uma coisa, ou seja, qualquer coisa, posso te perguntar qualquer coisa? E aí ele responde, claro, né? Claro que sim. Só que o Hagar tinha entendido apenas uma coisa, numeral, né? E aí ele fala, é só uma coisa. Você já vai perguntar uma segunda coisa, né? Uma segunda pergunta, então não. Então percebam que o humor se dá em que um entende uma como artigo e o Hagar entende uma como numeral. Então, vamos ler de novo, ó. Posso perguntar uma coisa? Claro. Há quanto tempo trabalho para você? 6 anos. Quando vou receber algum pagamento? Essa é a segunda pergunta. Então, eu escrevi para vocês que na tirinha a maneira como Hagar entende o vocábulo 1 é diferente da de Ed, sortudo, o que pode ser comprovado pela fala de Hagar no último quadro. Essa é uma segunda pergunta. A intenção de Ed era dizer que faria uma pergunta qualquer. Hagar, por sua vez, entende e autoriza a elaboração de apenas uma pergunta, a quantidade, e entende que seu amigo havia contrariado essa autorização. Então, a partir de agora, a gente vai ver a diferença entre artigo e numeral. Percebam que aqui existe uma imagem do livro didático. Então, vocês vão com o livro didático em mãos, que fica mais fácil, ou vocês quiserem olhar no slide, tudo bem. Prestar atenção atentamente ao conteúdo para responder às questões do livro didático. Artigo. As palavras o, a, os, as, uma, uns e umas, que antecedem um substantivo no singular ou no plural, no masculino ou feminino, são chamadas artigos. Os artigos que particularizam o substantivo são denominados artigos definidos. São eles o, a, os, as. Observe. Os meninos e as meninas me viram chegar. Olharam-me risonhamente, como se já tivessem brincado comigo. Percebam aqui que os meninos, o artigo ele faz o quê? Ele vem antes do substantivo meninos, ele antecede o substantivo, tá? Por quê? Porque ele particulariza os meninos, né? Esses meninos, os meninos. Então, antecede as meninas, antecede meninas. Percebam que os vem no masculino porque meninos está no masculino. Vem no plural porque meninos está no plural. As meninas, as está no plural porque a palavra meninas está no plural. E é feminino porque a palavra meninas é feminino. Compreenderam? Os artigos os e as especificam, particularizam os substantivos meninos e meninas, com quem o personagem se deparou no primeiro dia em que foi à escola da vila. Os artigos que generalizam os substantivos são denominados artigos indefinidos.
São eles uma, uns, umas. Veja o exemplo. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. Então, percebam que um filho é generalizando, né? Que poderia ser qualquer filho. Então, o artigo 1 generaliza o substantivo filho, pois não se refere a um filho em particular, ou seja, o filho da Priscila, o filho da Fernanda, qualquer filho. Então, vamos só revisar. Os artigos, eles vêm antes dos substantivos e eles são definidos. Quais são os artigos definidos? O e a, no plural, os e as. Indefinidos. Quais são? Um e uma, no plural, uns e umas. Qual que é a função do artigo definido? A função dele é dizer qual é o substantivo a que se refere. E o artigo indefinido, generalizar o substantivo, tá? Pode ser qualquer um, não é específico. Então, vamos lá, ó. Os artigos apresentam flexões de gênero e número, recordando o gênero é feminino ou masculino e o número singular ou plural, de acordo com o substantivo que acompanha. Nós acabamos de ver isso na página 77, né? Então, meninos é um substantivo masculino e está no plural. Então, o artigo que antecede, que vem antes, o os, ele também fica no masculino e no plural. Meninas é o substantivo. O artigo que antecede, ele também tem que estar no feminino e no plural. Os artigos podem se unir a outras palavras, como no exemplo a seguir. A escola funciona num velho casarão. Num é o quê? É um artigo. Ele é um artigo, mas ele é a junção de em mais um. E agora vocês vão ver muitos outros exemplos. Olha lá a combinação dos artigos. Isso daqui é um complemento, não tem no livro didático de vocês, tá? Prestem atenção. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Então, vamos lá, ó. Os artigos o, os, a, as, uns, uma, umas. Aí, as preposições a, de, em e por. A mais o, ao. A mais os, aos. A mais a com crase. A mais as. De mais o, do. De mais dos, de mais os, dos. De mais da, de mais as, das. De mais um, dum, de mais uns, duns. De mais uma, duma, de mais umas, dumas. Em mais o, no, em mais os, nos. Em mais a, na, em mais as, nas. Olha como muda. Em mais um, num, que a gente acabou de ver. Em mais uns, nuns. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. E per mais o, pelo. Per mais os, pelos. Per mais a, pela. E per mais as, pelas. Então, aqui a gente tem as combinações de preposições mais artigos que formam alguns outros artigos, né? As formas a e as indicam a fusão da preposição a com o artigo definido a. Essa fusão de vogais idênticas é conhecida por crase. E as formas pelo, pelos, pela, pelas resultam da combinação dos artigos definidos com a forma per, equivalente a por. Bom, pessoal, depois então da gente ter estudado os artigos, vocês vão fazer os exercícios da página 77, 78 sobre o numeral. Então, exercício 1, 2 e 3. Vocês vão perceber 1, 2, 3 e 4, perdão, que é somente sobre artigo.
Depois de feitos os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 77 e 78, nós vamos então iniciar o numeral. Só vamos então recordar. Artigo, ele vem antes de um substantivo, tá? Ele pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido. E também existem as combinações dos artigos, que é essa tabelinha que a gente viu. Agora vamos para o numeral. Olhem aí que eu também tirei do livro didático de vocês, tá? Página 78. Numerais são palavras que acompanham os substantivos para indicar quantidade ou expressar ideia de ordenação. Os numerais podem ser classificados em cardinais, que indicam uma quantidade específica, exemplo, as 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos. Ordinais indicam uma ordenação, uma sequenciação. Exemplo, quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Então, percebam aí, primeiro, ordem, né, sequência. Multiplicativos, que indicam quantidades multiplicadas, exemplo, na escola, Cazuza fez o dobro de amigos durante o ano. E fracionários, indicam parte de um todo, uma fração. Exemplo, a professora utilizou metade da parede para colocar o mapa do Brasil. E vocês vão responder o exercício na página 78 sobre numeral. Se vocês quiserem complementar os estudos de vocês, no final do livro existe o apêndice, que tem mais informações sobre artigos e numerais. Vocês vão somente prestar atenção, não vão copiar esse conteúdo, tá? Porque vocês já têm ele no livro didático. Vocês somente vão responder os exercícios no caderno. Um beijo a todos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me solicitar no WhatsApp. Até mais, pessoal!